O gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 2. A Terra dos Santos. Capítulo 1. Na Grande Planície Alcalina. Na porção central do grande continente norte-americano, encontra-se um deserto árido e repulsivo, que por muitos longos anos serviu de barreira contra o avanço da civilização. A região que abrange de Sierra Nevada a Nebraska e do rio Yellowstone ao norte até o Colorado, ao sul, é um lugar de desolação e silêncio. A natureza também não fica sempre no mesmo estado de espírito em toda essa zona austera. É composta de altas montanhas enormes, cobertas de neve, e de vales escuros e melancólicos. Há rios velozes descendo em disparada pelos cânions denteados, e há planícies gigantescas que no inverno ficam brancas com a neve e no verão são cinzentas com o pó do álcali salino. Todos preservam, no entanto, as características comuns da esterilidade, da inhospitalidade e do tormento. Não há habitantes nesta terra de desespero. Um bando de nativos Pawnees, ou Blackfeet, podem ocasionalmente atravessá-la com o intuito de chegar a outros territórios de caça. Porém, os mais ousados entre os corajosos ficam contentes de perder de vista essas planícies impressionantes e de se encontrar cada vez mais sobre as pradarias. O coiote se esconde na moita, o urubu bate as asas pesadamente no ar, e o urso cinzento desajeitado arrasta-se pelas ravinas escuras e obtém o sustento que consegue entre as rochas. São os únicos habitantes do deserto. Em todo o mundo não pode haver visão mais sombria do que a da encosta norte da Sierra Blanco. Até onde a vista alcança, estende-se a grande terra plana e lisa, toda polvilhada com manchas de álcali e entrecortada por aglomerados de chaparrais anões. No extremo do horizonte repousa uma longa cadeia de picos montanhosos, com seus cumes escarpados salpicados de neve. Nessa grande extensão de terreno, não há sinal algum de vida, nem de qualquer coisa pertencente à vida. Não há pássaro no céu azul, nenhum movimento sobre a terra opaca e cinzenta. Sobretudo, há um silêncio absoluto. Por mais que se apure os ouvidos, não há vestígio de som em todo o poderoso deserto. Nada além do silêncio, completo, e que subjuga o coração. Dizem que nada diz respeito à vida nessa extensa planície. Porém, não é a verdade. Olhando de cima da Sierra Blanco, é possível ver um caminho cruzando o deserto, serpenteando até se perder na extrema distância. É sulcado por rodas e pisado pelos pés de muitos aventureiros. Aqui e ali há objetos brancos espalhados e reluzindo ao sol, destacando-se sobre o baço depósito de álcali. Aproxime-se e examine-os. São ossos, alguns grandes e grossos, outros menores e mais delicados. Os primeiros pertenceram a bois, os últimos a homens. Por quase 2.500 quilômetros é possível traçar a rota medonha dessa caravana por meio dos restos dispersos daqueles que ficaram pelo caminho. Olhando para esse mesmo cenário, no 4º dia de maio de 1847, havia um viajante solitário. Sua aparência era tal que ele poderia ter sido o próprio gênio ou o demônio da região. Um observador teria considerado difícil dizer se estava mais perto de 40 ou de 60 anos. Seu rosto era magro e abatido. A pele amarronzada como um pergaminho esticava-se ligeiramente sobre os ossos salientes. Seus cabelos e sua barba, longos e castanhos, eram sarapintados e riscados de branco. Seus olhos eram fundos na cabeça e fulguravam com um brilho antinatural. Já a mão que segurava o rifle era pouco mais carnuda que a de um esqueleto. Parado ali em pé, ele se sustentava apoiado na arma. Ainda assim, sua figura alta e a estrutura maciça de seus ossos
sugeria uma constituição rija e vigorosa. O rosto macilento, no entanto, e as vestes dependuradas tão frouxamente sobre seus braços e pernas mirrados, proclamavam o que lhe tinha dado a aparência senil e decrépita. O homem estava morrendo de fome e de sede. Ele havia labutado dolorosamente para descer a ravina e subir naquela pequena elevação, na vã esperança de avistar alguns sinais de água. Agora, a grande planície salina se estendia diante de seus olhos, e também o cinturão distante de montanhas selvagens, sem um sinal de planta ou árvore em lugar nenhum que pudesse indicar a presença de umidade. Em toda aquela paisagem ampla não havia brilho de esperança. Para norte e leste e oeste, ele direcionou os olhos questionadores e selvagens, e então percebeu que suas andanças tinham chegado ao fim, e que ali naquele rochedo estéril, ele estava prestes a morrer. Aqui, ou em uma cama de penas daqui a 20 anos, tanto faz, murmurou sentando-se ao abrigo de um rochedo. Antes de sentar, ele havia depositado sobre o solo o rifle inútil e também uma grande trouxa amarrada com um xale cinza que ele trazia pendurado sobre o ombro direito. Parecia ser um pouco pesado demais para a força do homem, pois ao baixá-la, a trouxa despencou no chão com alguma violência. No mesmo instante, do pacote cinzento, irrompeu um gemido choroso, e dele apareceu uma carinha assustada com grandes olhos castanhos e 2 punhos pintados e cheios de covinhas. "Você me machucou", disse uma vozinha infantil em tom de censura. "Machuquei, foi?" O homem respondeu com um jeito penitente. Não pretendia fazê-lo. Enquanto falava, ele desembrulhou o xale cinzento e tirou dali uma menina bonita de uns 5 anos de idade, cujos sapatos graciosos e o vestido rosa elegante, com um pequeno avental de linho, transpareciam os cuidados de uma mãe. A criança estava pálida e abatida, mas seus braços e pernas saudáveis mostravam que sofrera menos que o companheiro. "Como está agora?" ele voltou a dizer ansiosamente, pois ela ainda estava esfregando os cachos dourados bagunçados que cobriam a parte de trás da cabeça. "Dê cá um beijo que passa", falou ela, com perfeita gravidade, virando-lhe a parte dolorida. "Isso é o que minha mãe costumava fazer. Onde está minha mãe?" "Sua mãe se foi. Acho que você vai vê-la em breve." "Foi?" disse a menina. "Engraçado, não disse adeus. Ela quase sempre dizia se só estivesse indo tomar chá na casa da tia. E agora já está fora há 3 dias. Está uma seca horrível, não concorda? Não tem água para beber nem nada para comer?" "Não, não há nada, querida. Você só precisa de um pouco de paciência. Depois vai ficar tudo bem. Encoste a cabeça em mim assim. Vai se sentir mais forte." Não é fácil falar quando os lábios parecem couro, mas acho melhor eu lhe dizer como são as coisas. O que você tem aí? "Coisas bonitas, coisas lindas!" exclamou a menina com entusiasmo, segurando 2 fragmentos brilhantes de mica. "Quando a gente voltar para casa, vou dá-las ao meu irmão Bob." "Você verá coisas mais bonitas do que isso logo logo", assegurou o homem. "É só esperar um pouco." "Mas eu ia lhe dizendo, está lembrada de quando saímos do rio?" "Ah, lembro sim." "Bem, achamos que íamos encontrar outro rio logo, veja bem. Mas tinha coisa errada. Bússolas ou mapa ou alguma coisa e o rio não apareceu. A água acabou. No máximo uma gotinha pra gente que nem você e você não pôde se lavar", interrompeu a companheira gravemente, olhando para o rosto encardido do homem. "Não, nem beber. E o Sr. Bender, ele foi o primeiro a ir. E depois o índio Pete. E depois a Sra. McGregor. E depois Johnny Holmes. E depois, querida, sua mãe." "Então a mãe também morreu?" gritou a menina, deitando o rosto no avental e soluçando amargamente. "Sim, todos eles se foram, exceto você e eu.
Achei que houvesse alguma chance de encontrarmos água nessa direção. Por isso pendurei você sobre meu ombro. E nós já viajamos juntos. Mas não parece que melhoramos as coisas. Há uma chance mínima para nós agora. Quer dizer que também vamos morrer? Perguntou a criança, controlando os soluços e levantando o rosto manchado de lágrimas. Acho que é mais ou menos o cenário. Por que não disse isso antes? Questionou ela, rindo alegremente. Você me deu um susto? Ora, claro, agora, se a gente morrer, vou estar com a minha mãe de novo. Sim, você vai, querida. E você também. Vou dizer a ela o quanto você foi ótimo. Aposto que ela nos encontra na porta do céu com um grande jarro de água e um monte de bolos de trigo sarraceno quentes, tostados dos dois lados, como Bob e eu gostávamos. Mas antes, quanto tempo vai demorar? Não sei, não muito. Os olhos do homem estavam fixos no horizonte ao norte. Na abóbada azul do céu, haviam aparecido 3 manchas pequenas que vinham aumentando de tamanho a cada instante. Muito rápido, conforme se aproximavam. Muito depressa, decidiram se tornar 3 grandes pássaros castanhos, sobrevoando a cabeça dos 2 andarilhos, e em seguida pousaram no alto de umas rochas logo acima deles. Eram urubus, os abutres do oeste, cuja vinda é a precursora da morte. Galos e galinhas! Exclamou a menina entusiasmada, apontando para as silhuetas agourentas e batendo palmas para fazê-las levantar voo. Diga, foi Deus quem fez esta terra? Claro que foi, disse o companheiro um tanto assustado com a pergunta inesperada. Ele que fez a terra em Illinois? E foi ele que fez o Missouri? Continuou a menina. Acho que foi uma outra pessoa que fez a terra por essas bandas. Não foi tão bem feita, nem de perto. Esqueceram da água e das árvores. O que acha de fazer uma oração? Perguntou o homem timidamente. Ainda não é de noite. Não importa. Não é a hora certinha, mas ele não vai se importar. Pode apostar. Você faz aquelas orações que fazia antes, toda noite, na carroça, quando estávamos nas planícies. Por que não faz uma oração também? Perguntou a criança com os olhos questionadores. Não me lembro mais delas, respondeu. Não faço nenhuma desde que tinha metade da altura dessa arma. Acho que nunca é tarde demais. Você fala e eu vou ficar de lado e entrar nos refrões. Então precisa se ajoelhar, e eu também, disse ela estendendo o chale para esse propósito. Coloque as mãos para cima assim. Faz a gente se sentir meio que bem. Era uma visão estranha, se é que tivesse alguma outra coisa além dos urubus para vê-la. Lado a lado, sobre o chale estreito, se ajoelharam os 2 andarilhos, a pequena criança tagarela e o imprudente aventureiro endurecido. O rosto gordinho dela e o semblante abatido e anguloso dele, ambos se voltaram para o céu sem nuvens, em súplica sincera àquele ser assustador com quem estavam face a face, enquanto as 2 vozes, uma fina e clara, a outra profunda e áspera, se uniam na súplica por misericórdia e perdão. A oração terminou. Eles se sentaram novamente na sombra do rochedo até que a criança adormeceu, aninhada sobre o amplo peito de seu protetor. Ele vigiou-lhe o sono por algum tempo, mas a natureza provou ser forte demais. Durante 3 dias e 3 noites, ele não se permitira nem descanso nem repouso. Lentamente as pálpebras caíram sobre os olhos cansados, e a cabeça afundou mais e mais sobre o peito, até a barba grisalha se misturar com as mechas douradas de sua companheira. E assim, ambos dormiram o mesmo sono profundo e sem sonhos. Houvesse o andarilho permanecido acordado por mais meia hora, uma visão estranha teria lhe encontrado os olhos. Muito longe, no extremo da planície alcalina, erguia-se uma pequena nuvem de poeira, muito tênue no início e que mal podia ser percebida entre as brumas da distância, mas aos poucos foi ficando mais e mais ampla até formar uma nuvem sólida e bem definida. Essa nuvem continuou a aumentar de tamanho até se tornar evidente que só poderia ser levantada
por uma grande multidão de criaturas em movimento. Em regiões mais férteis, o observador teria chegado à conclusão de que estava se aproximando uma daquelas manadas enormes de bisões pastando na pradaria. Isso obviamente era impossível naqueles ermos áridos. Conforme o turbilhão de poeira se aproximava da falésia solitária sobre a qual os dois desgarrados repousavam, os toldos de lona das carroças e silhuetas de cavaleiros armados começaram a surgir por entre a névoa, e a aparição revelou-se como sendo uma grande caravana em meio à sua jornada para o oeste. E que caravana! Quando a cabeça atingiu a base das montanhas, a retaguarda não era ainda visível no horizonte. Do outro lado da enorme planície, estendia-se a procissão dispersa de carroças e charretes, homens a cavalo e homens a pé. Inúmeras mulheres perambulavam junto, debaixo de fardos, e crianças titubeavam ao lado das carroças ou iam espiando debaixo das coberturas brancas. Aquela evidentemente não era nenhuma comitiva comum de imigrantes, mas algum tipo de povo nômade, compelido pela pressão das circunstâncias a buscar para si uma terra nova. Erguia-se no ar limpo um barulho confuso e estrondoso daquela massa da humanidade, com o ranger das rodas e o relinchar dos cavalos. Alto como era, não foi suficiente para despertar os dois viajantes cansados logo acima. À cabeça da coluna vinha uma vintena ou mais de homens graves de rosto ferrenho, vestidos com roupas melancólicas e singelas e armados com rifles. Ao chegarem à base da ravina, eles pararam e realizaram um breve conselho entre si. Os poços ficam à direita, meus irmãos, disse um deles. Um homem barbeado, lábios duros e cabelo grisalho. À direita da Sierra Blanco. Então vamos chegar ao Rio Grande, disse outro. Não temam pela água, declarou um terceiro. Aquele que poderia tirá-la da pedra não abandonaria seu povo escolhido. Amém, amém, respondeu todo o grupo. Estavam prestes a retomar sua jornada quando um dos mais jovens e de olhos mais afiados soltou uma exclamação e apontou para o rochedo irregular acima deles. Do alto farfalhava um pouquinho de rosa, exibindo-se duro e vivo contra as rochas cinzentas logo atrás. Diante da visão, houve um deter generalizado de cavalos e um preparar de armas, enquanto novos cavaleiros vieram galopando para reforçar a vanguarda. As palavras peles vermelhas estavam nos lábios de todos. Não pode haver nenhum número de injuns aqui, avaliou o idoso que parecia estar no comando. Passamos por Paunis e por nenhuma outra tribo até cruzarmos as grandes montanhas. Devo ir lá e ver, irmão Stangerson? Perguntou um integrante do bando. E eu? Exclamaram uma dúzia de vozes. Deixem os cavalos e vamos esperar por vocês aqui, respondeu o ancião. Em um instante, os jovens haviam desmontado, amarrado os cavalos e estavam subindo a encosta íngreme que levava ao objeto que lhes provocara curiosidade. Avançaram rapidamente sem ruído, com a confiança e a destreza de batedores experientes. Os observadores da planície abaixo podiam vê-los pular de pedra em pedra, até que suas silhuetas se destacaram contra a linha do horizonte. O jovem que dera primeiro o alarme estava guiando os demais. De repente, seus seguidores o viram levantar as mãos, como se tomado pelo espanto. Ao se juntarem a ele, foram afetados da mesma forma pela visão que encontrou seus olhos. No pequeno platô, coroando a colina árida, havia um único rochedo gigante, e contra esse rochedo estava deitado um homem alto, de barba longa e feições duras, mas de uma magreza excessiva. O rosto plácido e a respiração regular mostravam que estava dormindo. Ao lado estava uma criancinha, com os braços brancos roliços, circundando-lhe o pescoço musculoso e marrom, e com a cabeça de cabelos dourados, descansando sobre o peito de sua túnica de veludo. Os lábios rosados da menina estavam entreabertos, mostrando no interior a linha regular de dentes brancos como a neve, e um sorriso divertido brincava sobre suas feições infantis.
As perninhas rechonchudas brancas terminavam em meias brancas e em sapatos impecáveis com fivelas brilhantes, oferecendo um estranho contraste com os longos braços e pernas murchos de seu companheiro. Na beira da rocha, acima daquele estranho casal, estavam 3 urubus solenes, que, à vista dos recém-chegados, proferiram gritos estridentes de decepção e bateram asas soturnamente para longe. Os gritos das aves asquerosas acordaram os 2 adormecidos, que os olharam com perplexidade. O homem cambaleou e olhou para baixo, em direção à planície, tão desolada quando o sono lhe dominara, e que agora era cruzada por um enorme corpo de homens e animais. O rosto do viajante assumiu uma expressão de incredulidade e ele passou a mão ossuda sobre os olhos. Isso é o que chamam de delírio, eu acho, murmurou. A criança estava ao seu lado, segurando-lhe a saia do casaco, e não lhe disse nada, mas olhava em volta com o olhar questionador e fascinado da infância. O grupo de resgate rapidamente conseguiu convencer os 2 desgarrados de que sua aparição não era nenhuma ilusão. Um deles agarrou a menina e içou-a sobre o ombro, enquanto 2 outros apoiaram seu companheiro descarnado e o ajudaram no caminho até as carroças. Meu nome é John Ferrier, o andarilho explicou. Eu e a pequena somos tudo que sobrou de 21 pessoas. O resto todo morreu de sede e de fome lá para o sul. Ela é sua filha? Alguém perguntou. Acho que agora é, declarou o outro em tom desafiador. Ela é minha porque fui eu que a salvei. Nenhum homem vai levá-la de mim. Ela é Lucy Ferrier, a partir deste dia. Mas e vocês, quem são? Continuou olhando com curiosidade para os seus salvadores robustos e queimados de sol. Parece que são um monte de gente. Perto de 10.000, disse um dos homens jovens. Somos filhos perseguidos de Deus, os escolhidos pelo anjo Moroni. Nunca ouvi falar dele, revelou o andarilho. Parece ter escolhido uma bela multidão. Não brinque com o que é sagrado, disse o outro com firmeza. Somos daqueles que acreditam nos escritos sagrados, desenhados em letras egípcias, em placas de ouro batido, que foram entregues ao santo Joseph Smith, em Palmyra. Viemos de Nauvoo, no estado de Illinois, onde havíamos fundado nosso templo. Viemos procurar refúgio do homem violento e do ímpio, mesmo que seja no coração do deserto. O nome de Nauvoo, evidentemente, despertou lembranças em John Ferrier. Entendo. Vocês são os Mormons. Nós somos os Mormons, responderam seus companheiros, com uma só voz. E aonde vocês estão indo? Não sabemos. A mão de Deus nos conduz sob a pessoa do nosso profeta. Devemos levar você a ele. Ele dirá o que deve ser feito. Tinham chegado à base da colina àquela altura e foram cercados por uma multidão de peregrinos. Mulheres de rosto pálido e de aparência submissa, crianças que riam alto e homens ansiosos de olhos sinceros. Muitos foram os gritos de espanto e de comiseração que surgiram deles quando perceberam a juventude de um dos estranhos e o infortúnio do outro. O séquito não parou, no entanto, mas apertou o passo, seguido por uma grande multidão de mormons, até que chegou uma carroça notável por seu grande tamanho e pela ostentação e elegância de sua aparência. 6 cavalos estavam unidos a ela, enquanto as outras eram equipadas com 2 ou no máximo 4 animais cada. Ao lado do condutor estava sentado um homem que não poderia ter mais de 30 anos de idade, mas cuja cabeça enorme e expressão resoluta o marcavam como um líder. Estava lendo o volume de lombada marrom, mas conforme a multidão se aproximava, ele o colocou de lado e ouviu atentamente a um relato do episódio. Em seguida ele se virou para os 2 desgarrados. Se os levarmos conosco, disse com palavras solenes, só poderá ser como crentes do nosso credo. Não devemos ter lobos em nosso rebanho. É muito melhor que seus ossos branqueiem nesse deserto do que vocês acabarem se mostrando aquela pequena mancha de podridão que corrompe todo o fruto. Virão conosco nesses termos?
Acho que vou com vocês em quaisquer termos, ponderou Ferrier com tanta ênfase que os graves anciãos não puderam conter um sorriso. Apenas o líder manteve a expressão severa e impressionante. Leve-o, irmão Stangerson, pediu ele. Dê-lhe comida e bebida, e a criança a mesma coisa. Que seja a sua tarefa também lhe ensinar o nosso santo credo. Já fomos detidos por tempo suficiente. Adiante, avante, avante para Sião! Avante para Sião! Exclamou a multidão de Mormons, e as palavras foram ecoando pela longa caravana, passando de boca em boca, até que morreram num vago murmúrio ao longe. Com um estalar de chicotes e um rangido das rodas, as grandes carroças entraram em movimento, e logo toda a caravana estava prosseguindo mais uma vez. O ancião a cujo cuidado os dois desgarrados haviam sido destinados, guiou-os para sua carroça, onde uma refeição já lhes aguardava. Vocês devem ficar aqui. Em poucos dias vão ter se recuperado da fadiga. Nesse meio tempo, lembrem-se de que agora, e para sempre, vocês pertencem à nossa religião. Brigham Young foi quem disse, e ele falou com a voz de Joseph Smith, que é a voz de Deus. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.